Boa noite, gente. Por motivos de técnicas, né? A gente se perde ainda com os equipamentos, é muito comum isso. Nós, os seres humanos, com tanta tecnologia, a gente ainda se enrola com ela. Eu também me enrolo às vezes com o smartphone, se perde com a realidade. Esse tema que você está vendo posto aí, eu te garanto que você nunca viu em nenhum centro espírita ainda ser falado. Eu lhe garanto isso, por uma lógica. Antes de criar o tema, antes de compilar o tema, de pesquisar a respeito, nós consultamos amigos da doutrina, companheiros, para ver como é que a gente poderia embasar a temática da colônia espiritual. Se nós falássemos diretamente dela, sem o embasamento na doutrina, ela ficaria muito confusa. Nós não acreditaríamos, na verdade, no seu conteúdo, porque parece mesmo uma obra de ficção. Só que não é. É só nós nos lembrarmos das colônias espirituais chamadas Nosso Lar, que a gente chama de Cidade Nosso Lar, mas é uma colônia, e de Alvorada Nova, de Eurípides Barçanufo, que também é uma colônia, da qual nós só vamos citar aqui os nomes, não vamos falar nada a respeito, porque caberia uma exposição única para cada uma delas, com toda certeza e razão da complexidade que são essas colônias. Então nós vamos fazer um en passant por todas as colônias que tem no Brasil, bem rápido, nós vamos ver em detalhes 4 ou 5 apenas, mas antes de nós falarmos das colônias, nós precisamos colocar isso tudo embasado na codificação. Não dá para falar nada da doutrina espírita sem estar solidificado e sedimentado na codificação. É impossível, né? Eu entendo que não dá para falar de doutrina espírita de forma pessoal, personalista, a não ser embasada aqui. Então vamos ver, olha. Nós vamos usar muito o Livro dos Espíritos, né? Basicamente ele, para embasar a questão das colônias, é onde você vai ver o seguinte, olha. A questão, quando Kardec é indagado sobre céu e inferno, que nós sabemos ser uma alegoria, mas da época da compilação de O Livro dos Espíritos nós não tínhamos essa noção. É muito claro que céu e inferno não é um lugar circunscrito, não é um lugar físico. Sim, é um estado infernal ou um estado celestial, na verdade. Todos nós, enquanto espíritas, já conhecemos isso. Kardec deixa claro, olha, que apenas os gozos são inerentes, né, ao grau de perfeição do espírito. Ou seja, a satisfação, a alegria e o bem-estar, tudo está diretamente ligado ao nosso estado de perfeição, ou ao nosso estágio de perfeição. Tanto faz encarnado ou desencarnado, né? Pode ver que muita gente tem felicidades e alegria com coisas que outros não têm alegrias e felicidades com as mesmas coisas. Porque é próprio da natureza evolutiva ou estado, né, de aperfeiçoamento ou em busca da perfeição que cada um de nós nos encontramos. Então, cada um tira, né, olha, de si mesmo o princípio da sua felicidade ou da sua desgraça. É aquela velha história, né? A vida é feita por escolhas e elas que determinam o nosso estado infernal ou o nosso estado celestial, tá certo? Ó. E disse que não há nenhum lugar circunscrito ou fechado, veja, especialmente destinado a uma coisa ou outra, mas Kardec está se referindo a céu e inferno, ok? Kardec também, o Espiritismo não é uma doutrina acabada e nem fechada. Pode e deve sim incorporar novos pontos que não forem, veja, que não foram definidos no início da codificação. E também diz que haveríamos de nos ajustar e aceitar o erro ou incorporar o princípio novo. Curiosamente, os senhores e as senhoras presentes conhecem algum princípio novo, alguma coisa que contradisse o que a doutrina falou até hoje? Com certeza não. Porque não houve ainda. Ao contrário, o que a ciência fez veio corroborar ou comprovar princípios ditos lá na antiguidade por Kardec, através dos espíritos, de ideias que a ciência só mais tarde veio a averiguar e a constatar. Mas nada do que está na doutrina foi contradito pela ciência. Não existe até agora. Poderá existir? Pode ser que sim, pode ser que não, mas até o momento, não. Olha, ainda Kardec, caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado, porque ele é inovador ainda, né?
Porque se novas descobertas lhes demonstrarem estar um erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificará nesse ponto. Veja, se modificará. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceita. Então, por isso que ele fala que é uma doutrina aberta. Ela não está fechada. Tá certo? Na 530 e 31, olha, de acordo então com o que vim de dizer, o inferno e o paraíso não existem nem tais como os homens os imaginam. Nós já sabemos que não. Mas veja, o livro foi escrito em 1857. Tá certo? Então, naquele tempo, essa ideia de ser inferno era amplamente divulgada e aceita como um lugar circunscrito, ou seja, físico até, que a gente morreria e arderia no inferno, ou viveria em paz celestial. E aí no meio tinha o purgatório, lembra? Quem estava no purgatório tinha um pé em duas canoas, uma no inferno e outra no céu. Ia depender do sujeito, como é que ele se comportasse ali no purgatório para pular para o inferno ou para pular para o céu. E aí a gente ficava pensando, né? Esse Deus da época era mesmo muito cruel, que dava a possibilidade de jogar um dos seus filhos criados no inferno, porque ir para o céu é fácil, o problema é ir para o inferno. Então, Kardec deixa muito claro que ele estava se referindo a inferno e paraíso, tá certo? Ó, são simples alegorias por toda parte a espíritos ditosos e inditosos, olha. Mas como já se foi dito, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia. Observe que nós temos amigos, familiares, simpatizamos com uns, antipatizamos com outros, repelimos outros tantos. Por quê? Tudo se dá nesta ordem de simpatia, de empatia que nós nutrimos uns pelos outros. Ó. Mas podem reunir-se onde queiram, quando são perfeitos. Onde queiram. Isso só na perfeição. E se eu desencarnar agora e queira ir repousar na cidade nosso lar? Possivelmente eu vou lá naquela parte do umbral do nosso lar. É nosso lar, só que é no umbral. Né? Então é bem assim mesmo. Aí se eu tivesse evolução moral e espiritual, eu nem ia querer ir para nosso lar, eu queria ir para Júpiter, que é muito mais elevado e muito mais interessante. Mas nós estamos longe disso. Júpiter, nós vamos falar de Júpiter lá na frente. Viu? Kardec, a localização absoluta das regiões das penas e das recompensas só há na imaginação do homem. Só existe na nossa imaginação. Provém da nossa tendência de materializar, de circunscrever as coisas, de estabelecer um lugar físico, porque nós vivemos no mundo material, de referência. Então é natural que a gente assim pense. Porém, ao desencarnar, as coisas se modificam. Vê-se, portanto, que o foco é a ideia de céu e inferno. Kardec ainda, tudo isso é para falar de céu e inferno, olha. Como locais de pena e gozo eternos. Logo, não deve ser tomada a resposta à questão 87. Na questão 87 de O Livro dos Espíritos é dito que os espíritos estão por toda parte. Aonde é o mundo espiritual? Onde está o mundo espiritual? Aqui e acolá, em todos os cantos, porque nós somos estamos envolvidos pela natureza do mundo espiritual. Então, não há um lugar específico, né? Aqui ou acolá, tá certo? Então, se estão por toda parte, olha, como algo, nada disso pode dizer que vai se contradizer sobre as colônias espirituais, vinda de várias fontes, conforme nós vamos demonstrar o seguinte. Então, isso aqui dito sobre céu e inferno, não é contraditório a respeito das colônias. Por que não é? Porque céu e inferno é uma teoria antiga, né, do catolicismo, muito antiga, lá do início da humanidade, em que, para amedrontar o fiel, os então representantes da igreja diziam que, olha, você toma cuidado com o que você faz, porque quando você morrer você pode ir para o céu ou para o inferno, né? Para nós aqui que já passamos dos 50 anos de idade, isso faz muito tempo, né? Os que estão aqui que já passaram dos 50 como eu, lembra muito bem que as nossas mães e as nossas avós diziam: menino, você toma jeito, senão você quando morrer vai para o inferno, né? Aquelas ameaças terríveis, né? Tem que ser obediente a Jesus, senão, olha, você quando morrer vai para o inferno. Eu vi isso muito da minha avó, não da minha mãe. Meu reino não é deste mundo. Essa frase, essa fala do Cristo, ela é muito séria e nós vamos usá-la implicitamente nas falas das colônias. Olha, ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos, né? Por quê? Para ele, todos vivem. Nós estamos vivos cá ou lá? Ou aqui
ou no mundo espiritual. E é Jesus também que fala que há muitas moradas na casa do Pai. Tudo isso para corroborar com a ideia dos espíritos do mundo afora. Ó. Na 234 do Livro dos Espíritos, ó, há de fato, como já foi dito, mundos que servem de estações ou pontos de repouso aos espíritos errantes? Essa é a pergunta, a resposta. Sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes, mundos que lhes podem servir de habitação temporária, espécie de bivaques. Vamos parar na palavrinha bivac. Alguém aqui, alguma vez, já teve a oportunidade de, ao ler o Livro dos Espíritos, passar pela leitura da palavra bivaques? Não, né? Sabe o que isso significa? Que a gente não leu direito a questão, porque ela está justamente na pergunta 234, na resposta dela. Ó, essa palavrinha lá, o que são bivaques? Podem ser feitos com abrigos naturais ou construídos, ó, de campos onde descansam de uma demasiada longa erraticidade. Estado este sempre um tanto penoso. São entre os outros mundos posições intermédias graduadas de acordo com a natureza dos espíritos. A gente se ajunta por afinidade, lembra? Ó, que a elas podem ter acesso e onde eles gozam de maior ou menor bem-estar. Bivaques. Como é que é isso? Sabe quando você pega lá na sua cozinha e resolve fazer um bolo? Você pega ovos, óleo, farinha, fermento, pega leite, pega os ingredientes, bate tudo, faz uma massa. E dessa massa você transforma num pão, ou num bolo, ou num cupcake. O que você fez? Você criou um produto e transformou aquele produto em algo palpável. O bivac é construído através de energias dos espíritos. Né? Eles montam acampamentos, vamos usar essa expressão, é bem esse mesmo termo, em lugares necessários e apropriados para, por exemplo, conferências dos espíritos, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Na 235, ó, os espíritos progridem durante a sua estada nos mundos transitórios, né? Claro que permite, ó. E de poderem mais facilmente obter permissão para dirigir-se a lugares melhores e chegar à posição que os eleitos atingem. Então, nós nunca vamos para o estado de moradia definitiva enquanto espíritos antes do refazimento da morte física. Nunca. Salvo os espíritos que já se adiantaram, que são raros e poucos. De modo geral, nós desencarnamos e passamos a viver em algum espaço, em algum ponto da erraticidade espiritual, né, que são intermediárias, para nós atingirmos a posição lá adiante, mais adiante, que vai nos dar condição e conforto. Tem uma extensão da pergunta: os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los livremente? Sim, porque ninguém é preso em canto algum, olha, a fim de irem para onde devam ir. Figurai-os como bandos de aves que pousam numa ilha para aí aguardarem que se lhes refaçam as forças, né, a fim de seguirem seus destinos. Então, é sempre transitório o estado de erraticidade. O que é erraticidade? Ao desencarnar, nós caímos do lado de lá no mundo espiritual, naturalmente, e já estamos na erraticidade. Aqui, nesse espaço físico, é um ponto de erraticidade dos espíritos que estão desencarnados. Isso quer dizer que nós estamos envoltos por uma leva de espíritos. E você não precisa ficar com medo, tá? E nem se desesperar, porque tu é um espírito no corpo, eles estão fora. Essa é a única diferença. Não tem nenhuma outra questão. Nós estamos no corpo, na matéria, e eles estão fora da matéria. Tanto é que nós sentimos e temos as impressões da presença dos espíritos em qualquer lugar. Não precisa ser dentro do centro espírita. Nós não invocamos espíritos somente dentro do centro. Eles não se comunicam conosco somente dentro do centro. Senão seria circunscrito só ao espaço físico da casa espírita. E não é o caso. Eles estão em toda parte. Na 236, pela sua natureza especial, os mundos transitórios se conservam perpetuamente destinados aos espíritos errantes? Não. Porque tudo é temporário no mundo espiritual. Nada é definitivo nesse estágio em que nos encontramos. Então, é temporário. A alma não reencarna imediatamente após a sua separação do corpo. No intervalo de uma para outra encarnação, vive na condição de errante. Portanto, não há limite extremo estabelecido para o estado de errante, porém nunca é perpétuo. Isso ocorre com os espíritos inferiores. Não existem espíritos puros no estado errante. Aqui no intervalo depois do errante, está escrito assim, pode esse intervalo ser de algumas horas ou até de milhares de